Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos sentir a paz, a saúde, a alegria em nossos corações. Agora vamos ouvir as frases sobre a gratidão, pois isso é que nos eleva, nos dá saúde, luz e amor. Liguemos-nos a Deus, verticalize bem a coluna, feche os olhos. Ouça e absorva essas frases. Eu agradeço o meu corpo, eu agradeço os meus pais, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço o meu ser, eu agradeço a luz que me envolve, eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha luz, eu agradeço o poder interno, eu agradeço a minha segurança, eu agradeço a proteção espiritual que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço tudo que me é oferecido, eu agradeço a minha querida família, eu agradeço aos meus queridos filhos, eu agradeço aos meus queridos netos, eu agradeço ao meu querido esposo, eu agradeço ao meu querido pai, eu agradeço à minha querida mãe, aos meus tios, aos meus primos, aos meus sobrinhos, agradeço. Eu agradeço o sol que me aquece, eu agradeço a noite de estrelas, eu agradeço aos meus queridos amigos, eu agradeço a Casa de Lakshmi, eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço o progresso da Casa de Lakshmi, eu agradeço a minha disposição aos estudos, eu agradeço a minha luz divina, eu agradeço a minha prosperidade, eu agradeço ao meu lar, eu agradeço a força divina que me anima, eu agradeço aos pássaros, eu agradeço a todos os animais, eu agradeço ao sol que me ilumina, eu agradeço às flores, eu agradeço a beleza, eu agradeço às cachoeiras sagradas, a todo bem que se apresenta, eu agradeço às oportunidades que a vida me oferece. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço a todo bem, eu agradeço a toda luz, eu agradeço a todo o amor que vem para mim. Eu agradeço por poder agradecer em todos os instantes de nossas vidas. Agradeçamos mais e mais, cada vez mais e mais. Agradeçamos cada vez mais e mais. A força de nosso ser se manifesta e a gratidão vibra e pulsa em nossos corações. Agradeço ao meu lar, agradeço a cama que eu durmo, agradeço a tudo que se oferece em nossos caminhos. Que assim seja para todos sempre, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos sentir a paz, a saúde, a alegria em nossos corações. Agora vamos ouvir as frases sobre a gratidão, pois isso é que nos eleva, nos dá saúde, luz e amor. Liguemos-nos a Deus, verticalize bem a coluna, feche os olhos. Ouça e absorva essas frases. Eu agradeço o meu corpo, eu agradeço os meus pais, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço o meu ser, eu agradeço a luz que me envolve, eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha luz, eu agradeço o poder interno, eu agradeço a minha segurança, eu agradeço a proteção espiritual que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço tudo que me é oferecido, eu agradeço a minha querida família, eu agradeço aos meus queridos filhos, eu agradeço aos meus queridos netos, eu agradeço ao meu querido esposo, eu agradeço ao meu querido pai, eu agradeço à minha querida mãe, aos meus tios, aos meus primos, aos meus sobrinhos, agradeço. Eu agradeço o sol que me aquece, eu agradeço a noite de estrelas,
Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço a Casa de Lakshmi. Eu agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço o progresso da Casa de Lakshmi. Eu agradeço a minha disposição aos estudos. Eu agradeço a minha luz divina. Eu agradeço a minha prosperidade. Eu agradeço ao meu lar. Eu agradeço a força divina que me anima. Eu agradeço aos pássaros. Eu agradeço a todos os animais. Eu agradeço ao sol que me ilumina. Eu agradeço às flores. Eu agradeço a beleza. Eu agradeço às cachoeiras sagradas, a tudo bem que se apresenta. Eu agradeço as oportunidades que a vida me oferece. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço a todo bem. Eu agradeço a toda luz. Eu agradeço a todo o amor que vem para mim. Eu agradeço, 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 agradeço por poder agradecer em todos os instantes de nossas vidas. Agradeçamos mais e mais, cada vez mais e mais. Agradeçamos cada vez mais e mais. A força de nosso ser se manifesta e a gratidão vibra e pulsa em nossos corações. Agradeço ao meu lar, agradeço a cama que eu durmo, eu agradeço a tudo que se oferece em nossos caminhos. Que assim seja para todos sempre, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos sentir a paz, a saúde, a alegria em nossos corações. Agora vamos ouvir as frases sobre a gratidão, pois isso é que nos eleva, nos dá saúde, luz e amor. Liguemos-nos a Deus, verticalize bem a coluna, feche os olhos. Ouça e absorva essas frases. Eu agradeço o meu corpo, eu agradeço os meus pais, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço o meu ser, eu agradeço a luz que me envolve, eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha luz, eu agradeço o poder interno, eu agradeço a minha segurança, eu agradeço a proteção espiritual que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço tudo que me é oferecido, eu agradeço a minha querida família, eu agradeço aos meus queridos filhos, eu agradeço aos meus queridos netos, eu agradeço ao meu querido esposo, eu agradeço ao meu querido pai, eu agradeço à minha querida mãe, aos meus tios, aos meus primos, aos meus sobrinhos, agradeço, agradeço, agradeço. Eu agradeço o sol que me aquece, eu agradeço a noite de estrelas, eu agradeço aos meus queridos amigos, eu agradeço a Casa de Lakshmi, eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço o progresso da Casa de Lakshmi, eu agradeço a minha disposição aos estudos, eu agradeço a minha luz divina, eu agradeço a minha prosperidade, eu agradeço ao meu lar, eu agradeço a força divina que me anima, eu agradeço aos pássaros, eu agradeço a todos os animais, eu agradeço ao sol que me ilumina, eu agradeço às flores, eu agradeço a beleza, eu agradeço às cachoeiras sagradas, a tudo bem que se apresenta, eu agradeço as oportunidades que a vida me oferece. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço a todo bem, eu agradeço a toda luz, eu agradeço a todo o amor que vem para mim. Eu agradeço, 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 agradeço por poder agradecer em todos os instantes de nossas vidas. Agradeçamos mais e mais, cada vez mais e mais. Agradeçamos cada vez mais e mais. A força de nosso ser se manifesta e a gratidão vibra e pulsa em nossos corações. Agradeço ao meu lar, agradeço a cama que eu durmo, eu agradeço a tudo que se oferece
em nossos caminhos. Que assim seja para todos sempre, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos sentir a paz, a saúde, a alegria em nossos corações. Agora vamos ouvir as frases sobre a gratidão, pois isso é que nos eleva, nos dá saúde, luz e amor. Liguemos-nos a Deus, verticalize bem a coluna, feche os olhos. Ouça e absorva essas frases. Eu agradeço o meu corpo, eu agradeço os meus pais, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço o meu ser, eu agradeço a luz que me envolve, eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha luz, eu agradeço o poder interno, eu agradeço a minha segurança, eu agradeço a proteção espiritual que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço tudo que me é oferecido, eu agradeço a minha querida família, eu agradeço aos meus queridos filhos, eu agradeço aos meus queridos netos, eu agradeço ao meu querido esposo, eu agradeço ao meu querido pai, eu agradeço à minha querida mãe, aos meus tios, aos meus primos, aos meus sobrinhos, agradeço, agradeço, agradeço.